sou a Vânia Ferreira, do podcast Gente que Pode. E hoje eu estou aqui no Sim 2025, nesse seminário inclusivo. E a nossa convidada de hoje é a Renata Jacobson. Renata, é um prazer ter você aqui. Muito obrigado por aceitar. Muito obrigado por contribuir. E aí eu vou pedir para você se apresentar para o nosso público, falar um pouquinho sobre o seu trabalho, sobre a mulher Renata. Fica à vontade. Obrigada pela oportunidade. Estou muito feliz de estar aqui. Eu sou a Renata, sou esposa do Wagner, mãe do Tomás e do Raul. Sou profissional, sou dona de casa e tenho muitos outros chapéus, né, que a gente, mulher, sabe que desempenha, inclusive administradora de atividades invisíveis, aquelas que nos sugam, né? Mas eu acho que dentro de tudo isso, eu sou uma mulher que estou em construção e em movimento, né? Você falou do Sim, a gente está aqui hoje. Eu tive a oportunidade de palestrar lá na casa e falar um pouco sobre o que nos move, né? Sobre o movimento. Então, eu acho que eu sou hoje administradora das atividades invisíveis e proporciono um movimento. Eu acho que essa é a minha intenção, né? Nesse mundo, além do trabalho e das coisas, é gerar um movimento. Muito bom. E, Renata, você é mãe atípica. Além de profissional, você é mãe atípica. Fala pra gente um pouquinho, né? Falando agora da Renata, da vida pessoal, da Renata voltado para a maternidade. Quais os maiores desafios que você enfrentou ou que você ainda enfrenta em relação à maternidade atípica? Eu sou mãe de 2 meninos. O Tomás, de 14 anos, que é autista, e o Raul, agora vai fazer 3 aninhos, que não é neurodivergente, que é uma criança atípica, né? E acho que o maior desafio, eu, mãe de meninos, esse universo de futebol, videogame que eu vivo dentro da minha casa, desse ambiente mais masculino, eu falo que o grande desafio é a gente passar de fase, né? Você também é mãe, você sabe, né? Eles começam a andar, aí a ladeira começa a descer e a gente vai acompanhando essa ladeira, né, com preocupações diferentes a cada nova fase. Então, eu acho que dentro dessa jornada de passar de fases, eu já passei por algumas e agora eu estou na fase da adolescência. Olha que beleza. Que maravilha. E eu acho que esse está sendo um grande desafio, porque nós já fomos adolescentes, né? Então, eu também já tive meus 14, meus 13, já fui mais turrona do que eu sou hoje, mais respondona do que eu sou hoje. E eu estou vivenciando tudo isso com um menino neurodivergente. Que bacana. Então, tem um sabor diferente, né? Então, eu acho que hoje o meu desafio é essa adolescência. E não que tenha um problema, mas é que coloca a gente num patamar diferente. Porque eles são crianças, né? Eles são bebezinhos, eles vão crescendo. E eles, as gracinhas ou as dificuldades, elas ficam ali misturadas com um cuidado, né? Com uma proteção. Só que agora não mais, né? A gente protege, óbvio, a gente vai proteger isso para sempre, só que ao mesmo tempo a gente tem que proteger um pouco mais distante para dosar, porque eles também, né? O meu filho, ele precisa conquistar o espaço dele, separar o que é o indivíduo e o que é a patologia, né? E onde ele se encontra nesse equilíbrio. Então, acho que o desafio hoje é conseguir ter uma régua alta, porque a régua alta promove que ele exerça as potencialidades dele, mas, ao mesmo tempo, num ambiente seguro, familiar, com todas as dificuldades e hormônios aí que a adolescência vem. Então, acho que hoje o meu principal desafio é esse, assim, sabe? De fazer as coisas acontecerem com uma fluidez dentro de um ambiente familiar que possa proporcionar desenvolvimento. Sim. Renata, é interessante, hoje a gente fala muito mais sobre maternidade atípica, né? Antigamente as mães eram meio que colocadas de lado, né? Havia ali uma invisibilidade e se voltava totalmente o olhar para a pessoa com deficiência. Hoje não, hoje a gente já vê as mães sendo protagonistas mesmo, né? A gente está falando aqui hoje com diversos profissionais que trazem essa inclusão para as famílias, para as mães mesmo, esse suporte que a gente precisa. Nós que somos mães atípicas, a gente acaba trazendo com a gente essa necessidade de externar isso, estender a mão para outras mães. E, às vezes a gente estende essa mão para outras mães falando diretamente para as mães, oferecendo serviços, ferramentas, suporte diretamente para essas mães. Outras vezes, uma forma de auxiliar essas mães é tocar os profissionais que vão lidar com essas mães. Mas, enfim, a gente acaba aprendendo a usar a nossa realidade para ajudar, né, para contribuir.
pedir mesmo essa visibilidade para nós. E eu sei que você tem projetos voltados para essa área, e eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso para a gente. Eu acho que nós, mulheres, nós temos uma fluidez muito grande, né? E se a gente for ver historicamente, as nossas crianças, elas estavam dentro de casa. Não que elas não existissem, né? Não, nossa, tem um monte de autista hoje. Não, gente, sempre teve, só que eles ficavam dentro de casa. E, óbvio, né? A gente vive num mundo moderno, um mundo que a informação está aí e que a sociedade cobra da gente, né? Eu não digo que a sociedade cobra, mas a gente vem conquistando um espaço que esse espaço depois vira cobrança, né? Para a gente também liderar algumas frentes, algumas coisas, né? Então, eu acho que tudo isso, né? A gente mais informada, a gente mais forte, eu digo forte de saúde emocional, e não estou falando que isso é fácil, tá? Eu só estou falando que isso acontece. Isso colabora para um movimento de uma maior inclusão, de mais se falar sobre esse assunto, para que mais informação chegue nas pessoas, né? Então, dando um pouco desse contexto, né, da vida e da bolha, né, obviamente, que eu estou inserida, eu vejo muita oportunidade da gente se fortalecer como indivíduo, como pessoa, para a gente ser uma mulher mais forte, a gente ter uma saúde mental mais adequada, a gente conseguir exercer nossas posições na carreira, para que tudo isso proporcione um ambiente de segurança financeira, emocional, para que a gente possa fazer a condução da educação dos nossos filhos, para que a gente possa cobrar os nossos direitos, e tudo isso proporciona uma onda para impactar o outro. Então, eu acho que esse é o projeto e o desafio. E aí, como eu falei, eu estou vivendo fases, né? E aí, juntando, né, toda essa questão de, eu preciso tocar, eu preciso movimentar dentro da minha casa e fora, para que esse fora toque mais mães, para que essas mães possam fazer mais movimentos. Dentro dessa fase da adolescência que eu estou vivendo hoje com meu filho, a gente tem uma dificuldade com ele, em especial, é que ele fure a bolha dele. Porque para ele está tudo bem, ele está lá na vidinha dele, ele vai na escola, ele conversa com os amigos, ele volta para casa, ele joga videogame. Cara, mas ele tem 14, daqui a pouco ele vai ter 18, e daqui a pouco ele vai ter 20. Cara, e aí? A vida vai mudar, a triangulação da vida vai mudar. Não vai ter mais só futebol, escola, videogame, celular, né? Ele precisa se desenvolver. Sim. Né? E nessa ânsia de se desenvolver, a iniciativa foi até do meu esposo, ele que é o pai dessa ideia. Eu só estou aqui reverberando a ideia e fazendo ela ecoar. A gente entendeu que, se a gente ficasse só cobrando o nosso filho, do tipo, cara, você precisa acordar para a vida, porque você vai ter que trabalhar, porque o dinheiro não é fácil, não ia funcionar. Então, a gente buscou alguma coisa que conectasse com o coração dele. Ele ama pintar, ele ama artes, ele ama papel, tinta, caneta. Ele acha que eu sou sócia da papelaria, né, de tanto material artístico que tem na minha casa. Mas a gente entendeu que, se a gente conseguisse conectar esse assunto do tipo, você precisa acordar para dinheiro, você precisa acordar para prover o seu sustento, ou ir em direção dele dentro da sua jornada de vida individual, a gente conseguisse conectar isso com alguma coisa que tocasse o coração dele, que já fosse natural, porque tudo que é natural, orgânico, flui melhor. Sim. A gente tinha um insight. Então, a gente criou uma marca que se chama Altito, Alt de autismo e To de Tomás, ou Altito, no qual a gente pega os desenhos, as artes dele e transforma em estampas de camisetas. Então, é uma loja, um e-commerce de camiseta, nada mais do que isso, mas que na minha casa funcionou muito conectar, sabe, o amor que ele tem pela arte com alguma coisa que fosse material, rentável, que ele pudesse falar sobre isso, para que isso gerasse insights para ele através dessa arte, que ele podia ganhar um dinheiro, que seria o trabalhinho dele, entendeu? Então, hoje ele conversa, ele vende as camisetas dele para as terapeutas, e ele fica super feliz com a lucratividade dele, porque ele vai comprar um jogo de videogame, ou ele vai passar um final de semana num hotel, ele está com vários planos. Mas eu acho que o mais bonito desse projeto é ver essa pauta evoluir dentro da minha casa, né? Quando você falou qual que é a dificuldade, hoje a minha dificuldade é essa, é fazer o Tomás passar de fase. Entendi. Né? Então, é uma semente que eu estou plantando
E eu acho que esse insight que eu tive, que eu não, né? Que foi o meu marido, de novo. Vou corrigir 20 vezes, porque a ideia foi dele, ele que materializou tudo isso. Mas é esse insight da gente conseguir conectar alguma coisa que seja natural, orgânico e do coração dos nossos filhos, com alguma oportunidade de movimento aqui. Na minha casa, esse é o desafio, né? Da gente... Tomás, você precisa pensar o que você vai ser quando você crescer. Sabe aquela perguntinha que a gente faz para criança? Então, tipo, agora está chegando cada vez mais perto de você responder, né? Ele tá no 9º ano do Fundamental 2, daqui a pouco ele termina o colegial, porque o tempo passa muito rápido. Tá, e aí, você vai fazer um vestibular? Mesmo que adaptado, você vai fazer o quê, né? Não é que acabou a escola que você vai ficar no sofá no videogame e tá tudo bem, não, né? A régua, a gente tem que puxar a régua para que eles possam exercer as potencialidades dele. Então, acho que esse é o projeto, sabe? É a gente conseguir plantar uma semente para que gere um movimento. Muito bom. Renata, quando a gente fala desse mundo neurodiverso, a gente sabe que não é fácil, né? A gente precisa se reinventar o tempo todo. Então, quando nós, mães, recebemos um filho e, junto com o filho, recebemos o diagnóstico de que tem ali uma condição neurológica, a gente já começa a pensar em todas essas questões que você falou. Poxa, como que vai ser na escola? Será que vai fazer uma faculdade? Como que vai ser o mercado de trabalho? A gente já pira, né? E é muito comum ver famílias que travam, que ficam meio que não conseguem mais dar um passo à frente, ficam no diagnóstico, né? Eu convivo muito com famílias assim, eu vejo muito e já estive nessa posição. Foi bastante difícil para mim sair daí. E aí a gente percebe o quão importante e quão possível é você se reinventar dentro da sua realidade. A tal da resiliência, né? A tal de fazer com a vida, fazer com a sua realidade e transformar a sua realidade em algo proveitoso, em algo que seja frutífero, né? E aí a pergunta que eu queria trazer para você agora, como mãe atípica, como profissional também, como ser humano, é a seguinte: é possível, em qualquer situação, independente de qual seja o diagnóstico dessa criança, e independente de qual seja a condição dessa família, é possível ressignificar? É possível criar a partir dali? Eu acredito que é possível, mas não que não seja fácil ou doloroso, né? E a gente realizar, eu acho que o ato de realizar, o ato de fazer isso possível, ele está muito conectado com as nossas bagagens individuais, com o ambiente que a gente está inserido, com as pessoas que sentam à nossa mesa. E tudo isso, para mim, na minha opinião, e aí não tem certo ou errado, depende de um esforço, né? Então, depende de um esforço da gente querer avançar, porque muitas vezes o conforto no desconforto é mais confortável do que o movimento, né? de se desafiar, né? Então, quantas pessoas a gente tem que tirar da nossa mesa e fazer que elas não sentem mais conosco para que a gente possa avançar? Cara, é difícil pra caramba, é muito difícil. É muito difícil falar não, é muito difícil falar eu não quero isso, eu preciso. E o ir lá atrás e fazer acontecer, cara, é mais uma coisa. As atividades invisíveis que eu falei, gente, elas ocupam muito espaço na nossa vida, né? Então, assim, é possível, mas requer uma palavra que eu amo e que eu tenho usado muito, que é a intencionalidade. Bom. Eu acho que quando a gente bota a intenção, e isso, de novo, não é que é fluido, quando a gente bota uma intenção para realizar alguma coisa, é eu fazer esse movimento com consciência. Uhum. Consciência que vai ser dificultoso, que vai ser mais trabalhoso, que vai ser penoso, mas que essa intencionalidade vai me colocar num lugar diferente, num lugar que, depois que o desconforto passar, vai proporcionar que eu consiga ter uma visão mais acima do que eu tenho hoje, né? Então, sim, é possível se reinventar, mas não é fácil, é uma jornada que a gente faz escolher, né? Eu nunca sentei na mesa da vítima, não que eu não me sinta assim, porque todos nós nos sentimos falhas, cansada, e tá tudo bem, né? Então, a escolha do seguir
é desconfortável, mas a recompensa vem. É muito importante essa sua fala, é muito importante que nós, mães atípicas, que hoje a gente traz para o público, né, essa mensagem de que, olha, é possível seguir adiante, é possível recomeçar, é possível criar algo da dor. Né? É importante porque nós temos muitas famílias que estão paradas aí e, como você disse, é muito difícil seguir, é muito difícil colocar aquela bagagem ali, aquelas notícias, aquela série de falta de acolhimento que você tem mesmo e seguir adiante ali mostrando o que você precisa, mostrando para outras famílias que é possível, mas ficar também é difícil, né? Ficar ali, por mais que a gente entende que é uma situação paralisante mesmo, e a gente encontra muitas famílias, muitas mães nessa condição. E é muito bom ter pessoas como você, que estão mostrando que é possível, que traz esses trabalhos tão bonitos, tão inspiradores. E aí, o lema, né, do IN é instruir para incluir. E a gente estava falando sobre isso, sobre a importância de ser instruída. Tanto instruir a pessoa, o quanto eu torno o ambiente inclusivo e acessível e inclusivo para essas pessoas com deficiência, mas falando sobre instrução e o quanto eu instruo também as famílias, essas mães, é o que nós fazemos, até com o nosso exemplo de vida. E aí eu queria que você dissesse o quanto que é importante essas duas ações, incluir e instruir. Eu acho que a gente só consegue incluir à medida que a instrução acontece, né? E eu não parei a minha instrução ainda. Ela começou lá no diagnóstico. Isso mesmo. E essa jornada não para, né? Eu sei da patologia do meu filho, mas talvez eu não conheça do seu, né? Então, a instrução nunca para. E quanto mais a gente sabe, mais a gente se sente pronta para falar com o outro e tocar o outro e promover essa inclusão. É o que a gente está fazendo aqui hoje, né? Então, e a gente só vai conseguir incluir à medida que a gente conhece, né? Então, como que eu incluo o autismo? É a mesma forma que eu vou incluir a pauta do Down dentro de uma conversa? Certamente não, são necessidades diferentes, necessidade de desenvolvimento. Então, eu digo assim que a instrução da gente estar em constante movimento de aprendizado, ela é eco, é menos ego e mais eco. Isso. Né? Para a gente poder, de fato, promover ambientes inclusivos. E aí, esses ambientes inclusivos, se eu conheço, eu vou brigar na escola. E aí, eu vou lá e conseguir um ambiente melhor para o meu filho na escola. Tá, só que o filho da outra mãe que está lá, que é menos instruída sobre isso, ela também vai se beneficiar disso. Então, todos nós, como indivíduos, mães atípicas e mães, né, não atípicas, somos corresponsáveis por transformar o mundo, né, desse ambiente. Então, não dá para parar de se movimentar, porque quanto mais a gente se movimenta, mais a gente fala, mais a gente cutuca e mais a gente desafia o outro a aprender. Hoje você vê no ônibus lá, Dia do Autismo. E aí todo mundo que está no ponto de ônibus, que todo mundo que está no trânsito vê isso. E as pessoas hoje já sabem o que é isso. Mas se a gente fosse olhar 10 anos, 12 anos atrás, quando eu recebi o diagnóstico do meu filho, cara, não sabia o que era isso. Mas eu não sabia, meu marido não sabia, minha família não sabia, meu vizinho não sabia, a diretora da escola não sabia. Então, olha quão potente é a instrução para que isso gere um movimento. Então, sim, a gente precisa ter instrução para gerar inclusão. E eu acho que essas palavras elas não conseguem se separar, porque eu não consigo promover inclusão se eu não tenho a instrução sobre o tema. E aí não é só sobre entender sobre patologia, ou sobre acolhimento, ou falar sobre capacitismo, é tudo isso junto e misturado. Porque só esse entendimento do todo que vai promover, de fato, uma inclusão. Porque a inclusão ela não é só receber o diferente, é fazer o diferente conseguir desempenhar assim como seus pares. Né? Bom. Então, eu, como mãe, tenho meu filho numa sala convencional. Nossa, a escola é inclusiva? Não, a escola é inclusiva a partir do momento que ela recebe meu filho, mas que ela sabe fazer uma adaptação adequada para uma matéria, ou para uma aula, ou para uma atividade, ou para uma mediação social, para que ele possa, junto com os demais, vivenciar uma experiência escolar. Isso é inclusão, não é só botar para dentro. E aí eu estou trazendo o exemplo da escola, mas isso acontece nos ambientes de trabalho para as crianças mais velhas, né? A gente fala das crianças, porque as crianças estão aqui, mas essas crianças crescem, né?
e viram homens e mulheres que poderiam estar na rua ou poderiam estar sucateadas dentro de casa. O meu filho vai estar na rua. Isso mesmo. Renata, e aí, para finalizar, eu vou pedir para você deixar uma mensagem para o público do IN, para o público do Gente que Pode, para a sociedade em geral, e aí você fica à vontade para isso. Então, legal, eu vou resgatar aqui um insight que a minha família teve em transformar o amor do meu filho pelas artes numa possibilidade de criar uma pauta e uma conversa transformadora como família. Então, eu desafio você a olhar para a sua criança, olhar para o seu adolescente, olhar para o seu adulto divergente dentro da sua casa e ver o que aquela pessoa ama e como que você pode transformar e usar de ferramenta essa capacidade dela numa ação, para que isso gere pautas de conversas enriquecedoras e que isso possa ser uma roda, uma engrenagem que transforma alguma necessidade dentro da sua casa. Eu vejo isso acontecer diariamente na minha casa, eu vejo hoje meu filho criando com propósito, porque ele está plantando a sementinha dele ser um jovem economicamente ativo. Então, eu deixo o desafio aqui para você olhar para o seu filho e tentar entender qual que é o amor dele para vocês poderem fazer uma transformação através desse amor que ele tem em alguma pauta que esteja pegando dentro da sua casa. Obrigada, Renata. A gente finalizou esse papo gostoso, maravilhoso e leve com a Renata, mas teremos muito mais papo inclusivo por aqui, então fica ligado.